Agora a gente precisa acionar a nossa repórter Beatriz Manfredini, que fala diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bia, bem-vinda ao Linha de Frente. Como está a situação por aí? Bom dia, boa tarde, melhor dizendo já. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, chove em Porto Alegre desde por volta das 10 horas da manhã. Agora uma chuva um pouco mais fraca, mas vai alterando, né? Tem momentos que a gente tem uma chuva mais forte e momentos em que isso muda. Há uma preocupação, né? Porque essas chuvas, não só aqui em Porto Alegre, mas também em Canoas, Caxias do Sul, podem chegar a 100 milímetros por dia de hoje até o próximo domingo, e as rajadas de vento a 100 km por hora. Então há uma preocupação com a quantidade de água, né, que pode cair, porque isso pode fazer com que as cidades que já estão debaixo d'água fiquem ainda mais alagadas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, quando eu falo cidades que estão debaixo d'água, eu falo deste momento do elevado da Conceição. A gente está bem em cima do centro de Porto Alegre, e a visão que nós temos daqui é um cenário estarrecedor. Como se realmente passasse um rio embaixo do elevado. Está completamente embaixo d'água o centro de Porto Alegre. É uma imagem de cima, faz com que a gente tenha maior dimensão da situação por aqui, né? E pelas alturas das placas a gente observa que a água chegou mesmo, está com um nível muito elevado, isso que as chuvas mais fortes já tem praticamente uma semana aqui na região. A gente subiu aqui também para mostrar para vocês uma obra que está acontecendo aqui entre o elevado da Conceição e o túnel da Conceição. A Prefeitura de Porto Alegre começou hoje a remoção da passarela de pedestres da estação rodoviária, que fica na Rua da Conceição. Essa foi uma medida, né, para que eles construam uma passagem ali. Eles destruíram, então, a passarela para construir uma passagem de acesso alternativo aqui à capital gaúcha pela Avenida Castelo Branco. O objetivo é desobstruir um pouco a RS 118, única via de acesso aqui a Porto Alegre neste momento, e também fazer neste local um corredor de ajuda humanitária, ou seja, essa estrutura que está prevista para ficar concluída até o final de semana, mais ou menos, deve ficar uma passagem fixa ali para donativos, para polícia, para bombeiros, para ajuda humanitária mesmo, um corredor de ajuda humanitária. Então, essa é uma obra que começou a ser feita hoje, a passarela já foi aqui destruída e agora eles tentam construir esse corredor no local. E aí vou convidar vocês para atravessar aqui o elevado da Conceição, porque a gente mostrava junto com a obra a situação do centro de Porto Alegre alagado, e do outro lado aqui do elevado a gente consegue ter uma ideia maior ainda da dimensão, né, dessa enchente. A gente está atravessando aqui o elevado tranquilamente porque ele está fechado, as pessoas, os carros não podem passar aqui, a imprensa teve acesso para que a gente conseguisse mostrar, mas ele está obstruído porque lá no fundo já chega a água, então não tem como passar carro aqui. Logo ali atrás termina o elevado e a água sobe. E aqui do outro lado a gente tem a mesma visão da destruição mesmo que nós temos em Porto Alegre, não só, né, são inúmeros municípios, cerca de 87% do estado do Rio Grande do Sul atingido, mas aqui a gente também tem uma noção da altura da água pelas grades que estão nas ruas, que estão quase submersas, isso que a água já baixou bastante. O Rio Guaíba, que transbordou por aqui, ficou com um nível de 5,33 metros no maior dia, hoje já está em 4,70 metros, então baixou bem, mesmo assim ainda quase 2 metros acima do nível de inundação, mas a gente consegue ter uma imagem, uma noção da situação do alagamento por aqui. Por onde a gente olha, nós percebemos a que ponto chegou o nível da água, pegando aí pelo menos metade dos muros das garagens, dos portões das casas. Volto com vocês. Bia, muito rapidamente, aqui a gente tem tempo para mais uma pergunta que o João Pacífico vai te fazer. Olá, Bia. Duas perguntas bem rápidas. A primeira, como está a temperatura aí? Porque a gente vê que está esfriando. E a segunda, a situação dos hospitais.
Olha, a temperatura por aqui caiu bastante. Agora, nesse momento, a gente tem 19 graus aqui na capital gaúcha. Pela manhã, pegamos por volta de 16 graus, mas nos últimos dias, a temperatura mais alta chegou a 30 graus. Hoje, a gente não passou dos 20. Então, temos um friozinho que chegou junto com essa chuva. E os hospitais, o que a gente percebe, em muitos relatos, é que eles estão, claro, com alguma lotação, estão atendendo pessoas, né, que foram resgatadas, mas muitas pessoas também, elas acabam sendo atendidas ali naquele primeiro momento após o resgate, já fazem um atendimento ali, são encaminhadas caso necessário. Tem umas UPAs, algumas UBSs que apresentam uma lotação maior, mas como tem hospitais de campanha montados também até agora, a gente ainda não ouviu relatos de superlotação e de falta de atendimento, pelo menos até aqui. Claro, há um movimento alto, um movimento maior, mas ainda não ouvimos relatos de superlotação. Perfeito. Conosco aqui a Beatriz Manfredini, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trazendo todos os detalhes sobre a situação por lá. Nos mostrou ali o centro da cidade, completamente debaixo d'água. Também falava a respeito da temperatura, uma situação que já não está fácil. Imagine só agora no frio, tantas pessoas que estão abrigadas fora de casa, são mais de 400 mil pessoas desalojadas e estavam fora de casa. Agora a gente conseguiu restabelecer a conexão com a Beatriz Manfredini. Bia, e a gente já vê, você está com capa de chuva, falava sobre a situação nesse momento. Como é que está a expectativa agora para essa noite, para os próximos dias? A população aí está tensa, está angustiada com mais chuvas chegando no Rio Grande do Sul? Tá angustiada, até aperta mais a chuva. Agora eu comecei a entrada falando exatamente isso, né? Que a gente tinha uma situação que a chuva ficava mais leve e mais forte aí com o passar do tempo. Neste momento, exatamente ao vivo, ela começa a apertar. Tá assim o dia inteiro, desde as 10 horas da manhã. A expectativa é que o tempo permaneça assim até domingo. Então tem um alerta, inclusive, do Instituto Nacional de Meteorologia para que as chuvas fiquem muito fortes até domingo na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Então isso inclui Porto Alegre, de onde falamos neste momento. E com isso, né, com essas chuvas que podem chegar a 100 milímetros por dia e também os ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora por dia, há um receio de que essas chuvas, esse volume forte de água encha ainda mais os rios e piore as enchentes e as inundações. É isso, então, a parte norte do estado, esse é o alerta maior, o alerta de perigo do INMET. As outras regiões do estado também têm um alerta, um sinal amarelo ali de atenção. Por lá, nas outras regiões, pode chover cerca de 50 milímetros por dia e os ventos devem ficar até 60 quilômetros por hora. Então, bastante chuva e um receio muito grande de todo mundo do que vai acontecer. Inclusive, o próprio governador Eduardo Leite fez um apelo para que as pessoas que saíram de casa não retornem, porque pode voltar a encher de água e há um risco, porque fez sol nos últimos dias e as pessoas queriam voltar para casa, ver se sobrou alguma coisa, ver se conseguiam recuperar, ou mesmo ver o patrimônio, o que aconteceu. Então, há um apelo para que essas pessoas não retornem e quem está em área de risco saia de casa. Muito bem, Beatriz Manfredini, diretamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, trazendo todos os detalhes da situação de momento e agora essa previsão de mais chuvas chegando no estado. Muito obrigado.